O início da caminhada é o título da lição 1 do segundo trimestre de 2024. Esta lição linda que tem por título A Carreira que nos está proposta aqui na classe dos adultos, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Nós falaremos sobre o início da caminhada, escolha entre porta estreita e porta larga, céu, o destino do cristão, como se conduzir na caminhada, os inimigos do cristão, as nossas armas espirituais e muito mais ao longo desse trimestre. Por isso, sejam todos muito bem-vindos ao segundo trimestre da Escola Dominical na classe de adultos. Eu sou o presbítero Denis Pereira e é um prazer recebê-los por aqui semanalmente para juntos prepararmos mais uma aula da Escola Dominical. Não está inscrito no canal ainda? Inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Pegue Bíblia, revista, papel e caneta e vamos juntos preparar mais uma aula da Escola Dominical. Nós viajamos ministrando a palavra de Deus e será um prazer atender a sua igreja. Acompanhe o nosso Instagram. Aqui na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais, incluindo o WhatsApp. Entre em contato conosco, será um prazer ajudá-los, servi-los, ser um instrumento de Deus para a vossa vida, ministrando a palavra do Senhor. João 3:3 é o texto áureo da lição de hoje. E fique até o final da aula. Eu tenho algo para oferecer a vocês muito especial. Fica até o final da aula, não perca. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O novo nascimento marca o início da jornada do crente em Jesus Cristo. O novo nascimento marca o início do novo nascimento do crente ou da jornada do crente em Jesus Cristo. Primeira pergunta que quero fazer aqui e você responde nos comentários. Quando a pessoa aceita a Cristo ali, na hora do apelo, e ela aceita a Jesus, neste momento, ela já nasce de novo, ela já pode ser considerada uma nova pessoa, uma nova criatura, ou o novo nascimento é um processo, leva um certo tempo? Responde aqui para mim nos comentários. O novo nascimento é imediato ou é um processo gradual? Responde aí para mim nos comentários. A leitura bíblica em classe está em João 3, do 1 ao 8. Você sabe que eu não faço a leitura bíblica aqui, porque ela está na sua mão, ela está na sua Bíblia, e porque o nosso tempo é reduzido, tá bom? Então, a leitura bíblica em classe está em João 3, de 1 ao 8. Vamos aqui para a nossa introdução. A leitura bíblica é aquela conversa entre Jesus e Nicodemos, que era príncipe dos judeus, que era fariseu, tá certo? E Jesus vai ter ali uma conversa com Nicodemos. Bom, neste trimestre estudaremos a jornada do cristão. Para iniciarmos os nossos estudos, temos o propósito de compreender o início da caminhada com Cristo e o quanto somos agraciados com a presença da Santíssima Trindade nessa trajetória. Conceituaremos também o novo nascimento e o estudaremos como uma experiência proveniente do Espírito Santo, conforme as Escrituras nos apresentam. Então nós falaremos nesta aula sobre o novo nascimento, o início da jornada com Cristo. Eu tenho dito por onde tenho passado, e também na Escola Dominical, o cuidado que devemos ter com o apelo. As pessoas precisam entender o que é que elas estão
fazendo no apelo, não é? O apelo significa entregar a sua vida a Cristo, não é aceitar a Jesus. O homem não aceita Jesus. Deus nos aceita por meio de Cristo. O que o homem faz e deve ser convidado a fazer é entregar a sua vida a Jesus, recebendo-o como Senhor e Salvador de sua vida. Por isso que o apelo não pode ser atropelado, para que a pessoa entenda o que ela está fazendo. Bom, tópico 1, a caminhada com Cristo, compreendendo os dois caminhos. Na história humana temos dois caminhos, o da vida natural e o da vida com Cristo. Então, a primeira vida, não é? É a vida humana, é a vida natural, que pode ser longa ou curta, mas que não é eterna. O homem não é um semideus. O homem é criado para a eternidade, mas não é eterno. Não é? Então, essa vida humana é essa caracterizada por este hiato entre vida e morte. Tudo que acontece entre nascimento e morte, chamado de vida, é a vida humana, é a chamada vida natural. Então são as fases da vida, o crescimento, o desenvolvimento, a maturidade, a infância, a adolescência, a juventude, não é? A maioridade e então a velhice, tá? Então isso aí caracteriza-se como vida humana. Mas também temos a vida com Cristo. E aí não é mais uma vida natural, é uma vida espiritual. A vida humana pode se tornar uma jornada maravilhosa quando convidamos o Senhor Jesus para fazer parte dela. A nova vida com Cristo é uma nova história de felicidade verdadeira e de plenitude no Espírito. A vida com Cristo inclui novos pensamentos, novas atitudes e novas esperanças. Afinal de contas, nos tornamos filhos de Deus, não é? Então, é a esse tipo de jornada que João se refere. O que é nascido do Espírito é Espírito. Nesta jornada, nós temos 3 companheiros nesta caminhada cristã, tá? Temos 3 companheiros conosco para viver aí esta jornada. Bom, quando recebemos Jesus como Salvador e Senhor, Deus passa a ser o nosso Pai. Então, mas Deus é Pai de todos. Não, Ele é Pai daqueles que recebem a Jesus Cristo como Senhor de suas vidas. Todos são filhos de Deus. Não, aqueles que recebem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Olha o que diz Efésios 1, a partir do 3. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Tá certo? Então, Deus adota como filhos aqueles que recebem o seu Filho Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. E a partir de então, nós podemos inclusive dizer que só é possível se relacionar com Deus como Pai e Filho quem recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Qual o texto bíblico para fortalecer este argumento? Que somente quem recebe Jesus como Senhor e Salvador de sua vida pode se relacionar com Deus como Pai. Todo mundo na hora do aperto quer chamar Deus de Pai. Mas de quem Deus é Pai?
daqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Por quê? João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então é preciso render-se a Cristo para ter com Deus um relacionamento de pai e filho. Além do Pai, temos também o seu Filho, como aquele que nos concede a vitória contra o pecado e toda sorte de males, e que por nos amar nos concedeu a sua vida. Tá? E nós temos também aí o Espírito Santo como nosso auxiliador, o nosso consolador. Aqui já tem aqui alguns textos, e você pode colocar aqui um texto também de Romanos 8, que eu gosto muito de Romanos, capítulo 8, quando ele diz: que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou, está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. E se nós olharmos o versículo 26, e o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Então, quando entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, Deus se torna o nosso Pai. Deus nos adota como filhos. Cristo nos adota como seus servos, ok? Nós passamos a viver uma vida transformada, uma vida mudada, porque por seu sangue ele venceu a morte, ele venceu o pecado e, portanto, agora não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E o Espírito Santo, João 14:16-17, vem habitar em nós, vem fazer morada em nós, vem morar em nós. Aleluia. Muito bem. Agora nós vamos ao tópico 2 para falar sobre o novo nascimento. Porque precisamos do novo nascimento. A religião não faz nascer de novo. O novo nascimento é seu processo. Então, o novo nascimento é algo imediato ou é um processo gradual? Vamos ver isso nesse tópico 2. Mas antes, se você não estiver inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. E deixa eu te falar uma coisa aqui sobre o nosso treinamento Transforme Suas Aulas. O treinamento para professores da escola dominical, com aulas compactas e disponíveis para você assistir quantas vezes você quiser. Você aprenderá a preparar uma aula, a planejar uma aula, você aprenderá a ensinar a mesma aula de formas diferentes, porque os alunos na mesma sala de aula aprendem uns escutando, outros anotando, outros discutindo o assunto e outros repetindo algumas palavras-chave. Então está nas suas mãos a transformação das suas aulas e, portanto, dos seus alunos. É o primeiro link aqui na descrição. Ao adquirir o treinamento Transforme Suas Aulas, você abençoa a minha casa, o meu ministério e vai abençoar os seus alunos também. Clica no primeiro link e adquira já com super descontão de lançamento. Adquira já o seu treinamento Transforme Suas Aulas. Muito bem, vamos lá então para o nosso tópico 2. Tópico 2. O novo nascimento. Por que precisamos do novo nascimento? No início do diálogo entre Jesus e Nicodemos, o termo homem se destaca. Esse substantivo masculino do grego anthropos, que significa homem, tem uso genérico no texto, e por isso seu sentido inclui todos os seres humanos, tá? Então o homem aqui é ser humano. Bom, Jesus disse a Nicodemos que ele tinha que nascer de novo. Como homem, ele estava na condição caída de todos os seres humanos, porque todos pecaram.
Então, nesse sentido, anote aí, todo ser humano precisa passar pela experiência do novo nascimento. Não há um grupo específico de pessoas que não precise do novo nascimento. Todo ser humano, todo, independente de cor, de raça, independente, todo ser humano, para acessar a eternidade com Deus, precisa passar pela experiência do novo nascimento. É por isso que o apelo, ele convida a pessoa para o início desta experiência, ok? Nós vamos ver aqui que o novo nascimento, o que ele é. A religião não faz nascer de novo. Nicodemos era um príncipe dos judeus. A inclusão do termo fariseu no relato evidencia que era um homem bem enraizado na religião judaica. Ele conhecia profundamente Deus, segundo a tradição monoteísta do judaísmo, os ensinos da lei, dos profetas, a história do seu povo. Mas nota-se que sua tradição não oferecia o que sua alma precisava. Então, a religião não produz o novo nascimento, tá? E a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes nós estamos esperando comportamento modificado de quem não nasceu de novo. Frequentar a igreja faz parte, ok? Participar das atividades da igreja faz parte, mas não significa que a pessoa nasceu de novo. Na realidade, frequentar a igreja, participar das atividades da igreja, comungar, estar em comunhão com a igreja local, deve ser reflexo de quem nasceu de novo, e não sinal, e não, como que eu posso dizer, e não, sinal mesmo, fugiu aqui a palavra, de que a pessoa nasceu de novo. Olha, ele frequenta todos os cultos, ele nasceu de novo. Não. O frequentar todos os cultos deve ser o reflexo de quem nasceu de novo, e não o sinal de que a pessoa nasceu de novo. O que a pessoa nasceu de novo, nós vamos ver aqui. Tá? Então, a religião não faz ninguém nascer de novo. Só o evangelho faz. Tá? A expressão de novo significa do céu. Mostra que a nova vida com Cristo, isto é, a vida eterna, gerada por meio da palavra, vem de cima e de mais ninguém. Posso explicar esse processo de nascer de novo? Para explicar, Nosso Senhor fez os dois termos, água e espírito. Com a água, de acordo com o contexto aí do Evangelho de João, pode se referir à antiga lei. E simbolicamente é o seu sentido, não é? A antiga aliança. Mas agora, na nova aliança, na nova ordem, por meio do Espírito, a água iria então jorrar para a vida eterna, não é? Para a vida eterna. Então, esse processo é um milagre do alto. Ele é um mistério da fé. Tá? Então, respondendo aqui a pergunta que fiz, quando a pessoa aceita Jesus, ela já nasce de novo? É algo imediato? Não. Principalmente se esse aceitar a Jesus não é resultado de algo bem explicado. Tá? A pessoa que aceita Jesus, ela deveria, ainda ali no culto, ser conduzida a uma sala para ser explicada a ela o que significa aceitar a Cristo, e sem as imposições da religião e até da denominação. Então, o que é entregar a sua vida a Cristo? É entregar a sua vida a Cristo. Significa que a partir de hoje a Bíblia será sua regra de fé e prática. É a partir do que está na palavra de Deus que você vai guiar a sua vida. Você vai cultuar, você vai comungar com os irmãos, você vai ser batizado e você não viverá mais uma vida de acordo com o mundo, mas você viverá uma vida que agrada a Deus. Você procurará viver uma vida que agrade a Deus de acordo com a sua palavra. Significa que a partir de então, Jesus é o Senhor da sua vida. Até aqui você fez o que você quis e viveu de acordo com o que você quis. Mas quando você entrega a sua vida a Jesus, você o reconhece como Senhor e Salvador de sua vida, que sem Ele você está perdido, condenado ao inferno. Mas agora você está recebendo Ele na sua vida, você está recebendo a salvação dele na sua vida. Então você viverá a sua vida para agradá-lo.
Você viverá a sua vida para servi-lo. Você viverá a sua vida de acordo com a palavra dele, que é viva e que permanece, e não de acordo com este mundo mais. Não é? Então, e isso não é instantâneo, não é imediato, é um processo gradual. Então, o novo nascimento é um processo. O novo nascimento fala de santificação. Ele é uma decisão imediata com um processo gradual. Eu preciso entender que eu estou saindo daqui, que a partir de hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E que a partir de hoje eu vou me guiar pela palavra de Deus e não mais pelo meu coração, não mais pelos meus desejos. Por isso que eu estou dizendo que não é possível exigir comportamento modificado de quem não nasceu de novo. Só para a gente concluir, 1 Coríntios, capítulo 2, se eu não estiver enganado. 1 Coríntios, capítulo 2, que é um texto assim maravilhoso, tá? 1 Coríntios, capítulo 2. Olha o que ele diz aqui, ó. O homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele não pode ser avaliado por outros, pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, o homem natural, ele não compreende as coisas, tá? Não dá para ficar tentando explicar para quem não tem vida com Deus, para quem não é espiritual, para quem a palavra de Deus não é a verdade, aquilo que a palavra de Deus ensina, a pessoa não vai discernir. Por quê? Porque coisas espirituais se discernem espiritualmente. Nós temos um fenômeno hoje, principalmente na internet, que são pessoas discutindo questões espirituais, porém pessoas carnais, ímpios, discutindo questões espirituais. A pessoa nunca entregou a vida para Cristo. Como é que ela vai compreender aquilo que o Espírito nos ensina pela palavra de Deus? Não tem como. A palavra de Deus é espiritual e, portanto, o discernimento também o é. E por último, o Novo Testamento e a caminhada da fé do cristão. O conceito de Novo Testamento como escritura é um processo gradual na vida da igreja. No início ele não era visto pela igreja como um livro, mas como uma unidade que fazia a diferença entre a antiga aliança e a nova aliança, com um cumprimento pleno em Cristo. Esse entendimento deriva das raízes bíblicas, não é? Então, aí a gente tem a relevância que veio depois com a Septuaginta, tá? Que tem o sentido, a palavra diateque, de ordenação, dispensação e economia da salvação. Do latim o termo testamentum traz esta mesma força descritiva do termo diasteque ou diateque. Assim, no ponto de vista canônico, o Antigo e o Novo Testamentos formam as escrituras sagradas do cristão. Tá? Então, o tema central do Novo Testamento é a pessoa de Jesus Cristo. Então, uma pessoa, eu vou terminar essa aula aqui com um testemunho que eu escutei ontem, a importância de que do discipulado cristão para quem nasceu de novo, para quem tomou essa decisão. Tá? O próximo título da lição, deixa eu ver aqui, ó. Tá. Eu vou terminar aqui, presta atenção em algumas coisas que eu vou falar aqui agora. Esse rapaz que eu vou falar aqui agora, eu conheci ele ontem, eu fui ministrar em uma igreja, e quando acabou o culto, nos ofereceram lá uns pastéis, e colocaram uma mesa à parte para nós, eu e minha esposa, e de repente esse rapaz se sentou, ele com a esposa dele. E ele começou a conversar com a gente. E ele disse assim: eu era de Recife, fui criado como testemunha de Jeová até os 18 anos, conhecia tudo. Mas eu comecei a trabalhar em um lugar e tinha um jovem que trabalhava lá que começou a me discipular. E ele começou a mostrar para mim que aquilo que eu acreditava estava errado. Ele começou a mostrar na minha Bíblia que aquilo que eu acreditava estava errado. Traduzindo, este jovem teve um encontro com Jesus, aceitou a Jesus
hoje é obreiro da igreja, casado. Ele tinha uma visão de que nós, assembleanos, não tínhamos profundidade bíblica, né? Mas ele acabou descobrindo que durante mais de 10 anos que ele esteve lá, muita coisa ele deixou de aprender. Muita coisa que ensinaram como errado está na Bíblia. E ele ficou espantado com aquilo, né? E ele foi discipulado e ele aceitou a Cristo. E ele hoje é um obreiro da casa de Deus. Então, o novo nascimento, ele é um processo que as pessoas passam por ele, só que elas precisam entender. Você aceitou a Cristo, não é moda, porque está na moda ser gospel. Está na moda ser gospel. Está na moda usar a Bíblia para ensinar a criar fortunas, para ensinar a pessoa a ter sucesso. O Evangelho, o novo nascimento, é a transformação de destino, de condenado ao inferno para inscrito no livro da vida, para destinado aos céus. Então, a igreja e a palavra de Deus produzem um novo nascimento na vida do homem, que muda o seu destino. E a pessoa precisa entender isso. Se a pessoa não ouvir o Evangelho, não tiver sua fé alicerçada no Evangelho, ela pode achar que está no caminho certo, mas na verdade ela está no caminho errado. Ela pode achar, mas eu estou frequentando uma igreja, mas você nasceu de novo. A única maneira de conduzir o pecador ao novo nascimento é pela palavra. Não é por luzes, não é por festas, não é por mega eventos. A única forma de conduzir o pecador ao novo nascimento é pela palavra, é pelo Evangelho de Jesus Cristo. Amém, meus amigos? Forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscrevam-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe cada um de vocês. Forte abraço, Deus abençoe.